A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total e contínua de Deus, e é o único pecado que não tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito Santo o rejeita completamente, não chegando nunca ao arrependimento. Jesus disse que todos os pecados serão perdoados aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Marcos 3, 28 e 29, vejamos o que ele diz. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. A Bíblia não diz exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas podemos entender o significado pelo contexto. Os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônio pelo poder de Beelzebul, os príncipes dos demônios. Jesus então lhe explicou que isso era ridículo, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também avisou que só há dois lados. Quem não está com ele, está contra ele. Em Mateus 12, 30 e 31. Olha só o que ele diz. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ele disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não seria perdoado. Olá, querido irmão, querida irmã, Wellington Jesus falando aqui com todos vocês. Meu muito obrigado por sua presença. E de novo, estamos falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que isso? Porque dia após dia, várias pessoas têm vindo às minhas redes sociais falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Pessoas que estão confundindo algumas frases que elas dizem e ficam preocupadas e desesperadas e vão nos meus vídeos de blasfêmia contra o Espírito Santo, explicando o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, e vão comentar e contam o que aconteceu e no final perguntam: eu blasfemei? Poxa, mas a resposta já está no vídeo. Eu não sei o que as pessoas, elas ficam tão desesperadas, cegas, que não conseguem entender nada. Então, eu vou explicar mais uma vez. Eu decidi que não importa quantas vezes você tiver dúvida, eu vou explicar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Fique até o final do vídeo para que você entenda tintim por tintim. Para depois não ficar comentando, eu conversei com fulano de tal, eu falei que eu não gostava de tal pastor, eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu conversei com a minha mãe, eu disse que não ia seguir tal religião e agora eu tô com medo de ter pecado contra o Espírito Santo. Será que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, claro, com todo o embasamento bíblico. Mas antes disso eu vou pedir a sua colaboração. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta e compartilhe. Sobretudo, compartilhe o vídeo, porque eu não sei o que está acontecendo no YouTube, tá deixando de indicar, de mandar o canal para mais pessoas. Então, se você compartilhar isso, ajuda bastante. Além de que as pessoas vão ser abençoadas através de sua ação de graça realizada neste vídeo. Tudo bem? Vamos lá então. Como eu já disse, muitas pessoas acabam falando certas coisas e acabam se preocupando. Como já antes da introdução do vídeo eu já tenho explicado que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total contra o Espírito Santo. Veja bem, o contexto em que eu li dos dois versículos, os fariseus tinham acusado Jesus. Você pode ir lá no texto Mateus 12, a partir do 22 ao 32. Esse texto fala diretamente da blasfêmia dos fariseus. O que aconteceu com os fariseus? Jesus recebeu à sua presença um homem surdo e mudo. Jesus então operaram um milagre a ponto deste homem passar a ouvir e falar, passar a ter as suas faculdades físicas, mentais e fisiológicas tudo em perfeito estado. E o povo, a multidão que estava em volta, se maravilharam, disseram: não é este o filho de José e Maria, não é Tiago e os seus irmãos? Nós não conhecemos este? Quem é este que faz isso? Mas os fariseus, ouvindo toda essa exclamação, arrazoaram, pensaram, ou seja, do íntimo do seu coração disseram: esse daí não expulsa demônios a não ser pelo poder de Beelzebul. Olha só a blasfêmia, já lemos no texto. Esse contexto quer dizer que eles blasfemaram. Jesus acabara de operar um milagre, mas mesmo assim eles não aceitaram. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não é você conversar com uma pessoa da sua família, um amigo, um colega, não sei com quem que você converse, e dizer que você não gosta de tal pastor, e dizer que você não gosta de tal religião. Você tem todo o direito, mas isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Já para começar o seguinte, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total e contínua de Deus.
Veja bem, pela história, se você ler a história dos fariseus, você vai perceber que eles, ao longo da história, vinham rejeitando a Jesus. Eles vinham implicando e tentando pegar Jesus para matá-lo, acusar de blasfêmia, acusar de crime contra a lei de Moisés, acusar de crime contra Roma, incitar a paz pública, incitar a perturbação pública, aliás. Eles vinham acusando Jesus disso. Então, Jesus acabara de operar o milagre ali, eles arrazoaram, pensaram no íntimo do seu coração e disseram: esse daí não expulsa demônios a não ser pelo poder de Beelzebu. Ou seja, eles estavam rejeitando Jesus. Outra coisa, a título de informação, não é o tema do vídeo, mas já para deixar você alerta. Blasfêmia contra o Espírito Santo nada tem a ver com transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque religioso. O toque religioso, a pessoa desenvolve um transtorno obsessivo compulsivo, que quer dizer falta de controle mental, físico e psicológico, falta de controle dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Essas pessoas desenvolvem um transtorno para ter pensamentos e atos contra entidades religiosas, contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo de Deus, contra um pastor, contra um padre, por exemplo. Mas as pessoas que têm o toque religioso, elas acabam pensando coisas como o Espírito Santo. Leem um texto como este e afirmam a mesma coisa que os fariseus estavam fazendo. Mas uma diferença aqui é que a pessoa não está fazendo porque ela quer. Ela não está dizendo porque ela quer. Não é o que o coração dela diz, mas sim o que o seu sentimento, o seu psicológico desregulado está dizendo. Então nada a ver tem. Por quê? Porque o toque religioso está intrínseco ligado em uma doença. Não é em perfeito estado. Diferentemente da blasfêmia contra o Espírito Santo, que a pessoa que comete blasfêmia contra o Espírito Santo é isenta de culpa, de sentimento, é isenta de arrependimento. Essa pessoa ela é incapaz de sentir arrependimento, culpa e sentir algum sentimento de remorso por ter pecado contra o Espírito Santo. Bem assim foram os fariseus, estavam rejeitando o imperfeito estado de saúde mental, físico e psicológico. Estavam rejeitando a Deus porque literalmente queriam. Vamos lá, Mateus 12:32. Todos aqueles que disseram uma palavra contra o Filho do Homem será perdoada, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. A Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. E depois que ele foi ascendido ao Pai, ele enviou o Espírito Santo e todos nós fomos. Mas até então Jesus era ungido pelo Espírito Santo de Deus. E toda a obra que ele realizara era pelo Espírito Santo de Deus. Então, se ele operara um milagre, é pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que os fariseus disseram que Jesus não expulsou demônios a não ser pelo poder de Beelzebu, ou seja, pelos demônios. Por isso que ele disse, se Jesus operou um milagre por intermédio do Espírito Santo, a palavra dos fariseus não foi contra literalmente Jesus, mas foi contra literalmente o Espírito Santo. Mas por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada? Não é perdoada por quê? Porque o único ser capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. João 16, né? João 16 diz, João 16:7 diz: o Consolador, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quer dizer, compreende que se eu rejeito o Espírito Santo de Deus, se eu falo contra o Espírito Santo de Deus, logo o Espírito Santo de Deus não tem poder sobre mim e não vai me obrigar tal ato, tal coisa, tal fato. Então eu estou isento do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Por quê? Porque eu literalmente não quero, eu simplesmente não ligo. Por isso que essas pessoas não se arrependem, não sentem culpa, não sentem sentimentos, não ficam frustradas, não choram, não sentem culpa. Por quê? Porque elas querem. Só o fato de você ter se arrependido, só o fato de você estar preocupado, isso já diz uma coisa, isso já diz muito sobre você. O Espírito Santo está te incomodando e está em você. Então só você pedir perdão, porque a Bíblia diz que não há um pecador sequer arrependido, de verdade, de genuíno, que peça perdão e que Deus não o perdoe. Sim, Deus vai perdoar.
Deus perdoa. Você pensou sem querer, falou sem querer, não importa, Deus perdoa se você se sentir culpado, arrependido e pedir perdão. Agora, as pessoas que blasfemam, elas fazem porque querem, elas não se preocupam, elas não se arrependem, elas não sentem culpa. Tá aí o que os fariseus fizeram. Isso é um exemplo clássico, um exemplo genuíno da Bíblia Sagrada do que os fariseus fizeram. Então não se preocupem. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ela não é perdoada porque o único ser capaz de convencer você do pecado é o Espírito Santo de Deus. Se você rejeita, óbvio que o Espírito Santo de Deus não vai te convencer. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é a rejeição total de Deus. Você não vai ser condenado por você falar que não gosta de tal pastor. Você tem todo o seu direito. Como cidadão celestial e como cidadão brasileiro. Diz na Constituição que você tem o direito de emitir a sua opinião publicamente sem sofrer nenhuma represália. E você tem todo o direito de você pensar, de falar até contra Deus, e Deus lhe perdoa. Mas desde que você se arrependa. E não, se você pensar, você já está condenado. Não, se você se preocupa, isso diz muito sobre o seu caráter, sobre a sua vida espiritual. O Espírito Santo ainda está com você. Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha te ajudado bastante. Vou pedir a você a sua colaboração de novo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas através de sua ação de graça realizada neste vídeo. Deus abençoe.